Existe um ladrão dentro da sua casa. Ele não leva seus objetos de valor. Ele rouba a sua capacidade de viver. A cada 10 anos, silenciosamente ele leva 8% da sua força muscular. Isso não é apenas um número. É um aviso. Pense nisso. Aquele pote que ficou mais difícil de abrir. A hesitação antes de pegar um neto no colo, com medo de não ter firmeza. Ou aquela desculpa de estou cansado para não ir a um passeio em família, quando a verdade é o medo de não conseguir acompanhar o ritmo dos mais jovens. Você se identifica com isso? Essa perda de confiança é o primeiro sintoma, é o ladrão agindo. E a maioria de nós corre para a farmácia. Buscamos um analgésico, um anti-inflamatório, mas isso é como colocar um pequeno curativo em uma rachadura na fundação da sua casa. Ele esconde o problema por algumas horas, mas não impede que a parede inteira desmorone. A indústria farmacêutica sabe disso. Eles lucram com a sua dor contínua. Eles preferem que você compre pílulas para sempre, mascarando o problema, em vez de lhe dar a matéria-prima que seu corpo implora para se reconstruir. A verdade oculta é que eles não querem que você se cure, eles querem que você seja um cliente. O verdadeiro ladrão não é a idade. É a perda silenciosa do colágeno. Pense no colágeno como o cimento que une os tijolos do seu corpo. É a estrutura que dá força aos seus músculos, flexibilidade às suas articulações e firmeza aos seus ossos. Depois dos 60, a produção desse cimento natural despenca drasticamente. E sem ele, a estrutura começa a ceder. A fraqueza não é um destino, é um sintoma de uma construção que está perdendo seu material essencial. Essa perda de estrutura é o que rouba sua independência, é o que rouba suas memórias felizes. Eu vi isso com Juan, de 68 anos. Ele era um homem orgulhoso. Adorava cuidar do seu jardim. Mas ele começou a inventar desculpas. A terra está muito dura, ele dizia. A verdade era que seus joelhos doíam demais para se ajoelhar, e seus braços já não tinham a força para usar as ferramentas. Ele estava perdendo não apenas seu hobby, mas uma parte de quem ele era. Ele se sentia frustrado, impotente, isolado no seu próprio quintal. Nós fomos ensinados a aceitar essa decadência como normal. Fomos levados a acreditar que a única resposta estava em uma caixa de remédios. Mas aqui está a parte surpreendente. A parte surpreendente é que o seu corpo não se esqueceu de como ser forte. Ele apenas ficou sem a matéria-prima correta. Pense nisso. O corpo humano é uma incrível máquina de autorreparação. Quando você corta o dedo, ele se cura. Quando quebra um osso, ele se conserta. Então por que ele não conserta essa fraqueza muscular e essa dor nas articulações? A resposta é simples e brutal. Depois dos 60 anos, a sua fábrica interna de colágeno, o cimento do seu corpo, praticamente entra em greve. A produção despenca. E sem o cimento, os trabalhadores, que são suas células, não têm com o que trabalhar. Eles recebem a ordem de reconstruir, mas olham para o depósito e o encontram vazio. Isso significa que a sua fraqueza não é uma falha sua. É uma crise de abastecimento. Uma crise que os analgésicos nunca irão resolver. Agora, imagine as consequências disso no seu dia a dia. Essa crise de abastecimento é o que transformou a casa de Helena, de 72 anos, em uma prisão. Helena adorava seu sobrado, o lugar onde criou seus filhos, mas a escada para o quarto se tornou seu Everest diário. Cada degrau era um rangido nos joelhos, uma pontada na lombar. Ela começou a dormir no sofá da sala. Ela dizia que era para ficar mais perto de tudo. Mas a verdade dolorosa, era o medo. O medo gelado de uma queda durante a noite, sozinha. O mundo dela encolheu. Primeiro foi o segundo andar. Depois, o jardim dos fundos. Logo, a simples caminhada até a padaria parecia uma maratona impossível. A dor e a fraqueza não roubaram apenas sua mobilidade. Elas roubaram seu lar. Roubaram sua segurança. E a isolaram dentro de 4 paredes que antes representavam felicidade. E o pior é que seu médico apenas dizia, é da idade, dona Helena, enquanto assinava outra receita. Mas a ciência mais recente conta uma história diferente. Uma história de esperança. Em um estudo marcante de 2021, publicado no British Journal of Sports Medicine,
Pesquisadores alemães acompanharam um grupo de homens com mais de 65 anos sofrendo de sarcopenia, essa perda de massa muscular. Metade recebeu um placebo, uma pílula de açúcar. A outra metade recebeu fragmentos específicos de colágeno, chamados peptídeos bioativos. Pense nesses peptídeos não apenas como cimento, mas como mestres de obras inteligentes. Eles são pedaços pequenos de colágeno que carregam instruções específicas, dizendo ao corpo exatamente onde reconstruir e com urgência. Os resultados foram chocantes. O grupo que recebeu os mestres de obras de colágeno combinado com exercícios leves, teve um aumento significativo na massa muscular e uma redução drástica na gordura corporal, em comparação com o grupo do placebo. Eles não ganharam apenas músculo, eles recuperaram a estrutura fundamental do corpo. Isso prova algo revolucionário: seu corpo não está surdo. Ele só precisa ouvir a mensagem certa. A sua maquinaria celular para construir músculos e reparar articulações ainda está lá, esperando. Ela só precisa do sinal correto para ser reativada. Os peptídeos bioativos são esse sinal. Eles são a chave que religa a fábrica. Eles chegam aos seus músculos e articulações e dizem: atenção! Recebemos uma carga de matéria-prima de alta qualidade. É hora de voltar ao trabalho. Vamos reconstruir essa estrutura agora. É por isso que simplesmente tomar qualquer colágeno não funciona. É como jogar cimento aleatoriamente em uma obra e esperar que uma parede se erga sozinha. Você precisa dos mestres de obras, os peptídeos, para guiar o processo, para garantir que cada grama do material seja usada no lugar certo, da forma certa, para devolver a força e apagar a dor na sua origem. A dor não é o seu destino, é um sinal de que falta o material de construção correto. Mas aqui está o ponto crucial: a informação que separa a recuperação real da frustração contínua. O mercado está inundado de produtos de colágeno. A maioria deles, infelizmente, é inútil para o seu problema. Eles usam o tipo errado. A dose errada. Eles não contêm os peptídeos bioativos, os mestres de obras que a ciência provou que funcionam. Eles vendem a você o cimento em pó, mas não entregam os engenheiros para fazer o trabalho. Saber a diferença é o que vai determinar se você vai continuar refém da dor ou se vai, como a Dona Helena que voltou para seu grupo de dança, recuperar não apenas seus joelhos mas a sua alegria. No próximo bloco, vou lhe mostrar exatamente como identificar o colágeno que funciona, a dose exata que os estudos recomendam e como não ser enganado pelas promessas vazias nos rótulos. Gostou desta informação? Dê um like para que eu saiba que estamos no caminho certo. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir que existe esperança além dos remédios. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque juntos vamos desvendar todos os segredos para reconstruir sua força e sua independência. Mas aqui está o ponto crucial: a informação que separa a recuperação real da frustração contínua. O mercado está inundado de produtos de colágeno. A maioria deles, infelizmente, é inútil para o seu problema. Pense no colágeno comum, o hidrolisado, como um monte de tijolos. É a matéria-prima, sim. Mas jogar tijolos em um terreno não constrói uma casa. Você precisa de engenheiros. Você precisa de um projeto. Você precisa de mestres de obras que digam a cada tijolo exatamente para onde ir e o que fazer. Os peptídeos bioativos de colágeno são esses mestres de obras. Eles não são apenas colágeno quebrado. São fragmentos específicos, sequências de aminoácidos como a glicina e a prolina, que funcionam como chaves moleculares. Eles viajam pela sua corrente sanguínea, com um endereço de entrega específico, um CEP biológico. Alguns têm o endereço das suas cartilagens. Outros, o endereço da sua matriz muscular. Ao chegarem lá, eles se encaixam como uma chave na fechadura das suas células e dão uma ordem clara: comecem a produzir mais colágeno. A reconstrução é aqui, é agora. Isso significa que a sua recuperação não depende da sorte. Ela depende de enviar a mensagem certa para o lugar certo. Isso foi exatamente o que mudou a vida da Dona Helena, uma viúva de 72 anos que chegou até mim desolada. As palavras dela ainda ecoam: Doutor, minha casa virou minha prisão. O quarto onde criei meus filhos, no andar de cima, parece estar em outro país.
Cada um dos 14 degraus da sua escada era uma tortura. Uma pontada aguda no joelho direito. Uma queimação na lombar. Ela tinha medo de cair. Tinha medo de não conseguir se levantar. Então, ela se rendeu. Arrastou um colchão para a sala. Ela dizia para as amigas que era para ficar mais perto da televisão. Mas para mim ela confessou a verdade. Era um medo. O medo que a isolou, que a fez abandonar o grupo de dança de salão que frequentava há 20 anos, que a fez dizer não para os almoços de domingo na casa da filha porque a casa tinha escadas. A dor não estava apenas nos seus joelhos. Estava roubando sua identidade, suas amizades, sua alegria de viver. Ela estava desaparecendo dentro da própria casa, refém de uma dor que, segundo lhe diziam, era apenas coisa da idade. Nós começamos um protocolo simples. Sem remédios novos. Sem procedimentos invasivos. Apenas a dose correta dos peptídeos bioativos de colágeno específicos para as articulações e músculos, todas as manhãs, dissolvidos em um copo de água. Ela estava cética. Mais um pó, doutor? Eu pedi a ela que me desse 8 semanas. Nas primeiras 3 semanas ela me ligou. A rigidez da manhã diminuiu. Consigo me levantar da cama sem aquele primeiro minuto de dor terrível. Era o começo. Mas o que aconteceu na 8ª semana foi o que nos deixou em lágrimas. Ela marcou uma consulta presencial. Em vez de usar o elevador, ela subiu os 2 lances de escada até o meu consultório. Ela entrou na sala, com os olhos brilhando, e me disse a frase que eu nunca vou esquecer. Doutor, voltei para o meu grupo de dança. Eu não recuperei só o meu joelho, recuperei a minha alegria e minhas amigas. Nós medimos o resultado. Antes, a sua escala de dor ao subir escadas era 9 em 10. Agora, era 2. Ela conseguia subir e descer os degraus de casa sem se apoiar no corrimão, algo que não fazia há 5 anos. O caso da Dona Helena não é um milagre. É ciência aplicada. É a prova viva de que quando você entrega ao corpo a matéria-prima inteligente, ele sabe exatamente o que fazer. A sua capacidade de regeneração não desaparece com a idade, ela apenas fica adormecida, esperando o estímulo correto para despertar. Os exames dela comprovaram o que seu sorriso já mostrava. Uma redução significativa nos marcadores inflamatórios do sangue. E mais importante, uma melhora visível na espessura da cartilagem do seu joelho, confirmada por ressonância magnética. O corpo dela, com a ajuda dos mestres de obras corretos, literalmente reconstruiu a almofada natural da sua articulação. Ela não estava apenas mascarando a dor com um analgésico. Ela estava corrigindo a causa raiz do problema. Estava reconstruindo a fundação. E essa reconstrução devolveu a ela não apenas o movimento, mas a vida. Mas de nada adianta ter os melhores engenheiros, se um ladrão está roubando os tijolos antes mesmo de chegarem na obra. E existe um erro comum, que 9 em cada 10 pessoas cometem, que neutraliza completamente o poder desses peptídeos. No próximo bloco vou revelar que erro é esse, e como garantir que cada grama que você consome, seja 100% aproveitada pelo seu corpo. Gostou desta informação? Dê um like para que eu saiba que estamos no caminho certo. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, e que precisa ouvir, que existe esperança além dos remédios. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque juntos vamos desvendar todos os segredos, para reconstruir sua força e sua independência. O ladrão que rouba os tijolos da sua obra, o erro que neutraliza todo o poder dos mestres de obras, é surpreendentemente simples, e quase todo mundo comete. O erro não é o que você toma, é o que você esquece de tomar junto. Pense na vitamina C. Ela não é apenas uma vitamina. Neste processo ela é a chave mestra. O colágeno, mesmo os peptídeos mais inteligentes, chega na porta da sua célula muscular ou da sua articulação, mas a porta está trancada. A vitamina C é a única chave que abre essa porta e diz: podem entrar, o material de construção chegou. Sem essa chave, os peptídeos ficam do lado de fora, sem utilidade, e seu corpo os elimina. Isso significa que você pode estar gastando seu dinheiro em um suplemento poderoso, mas jogando fora 90% do seu potencial, por falta de uma simples chave. É por isso que Roberto, de 74 anos, tomou colágeno por 6 meses e não sentiu nada. Ele não tinha chave. Então, vamos construir a rotina perfeita. Passo a passo.
É mais fácil do que você imagina. Primeiro, a dose. A ciência é clara aqui. A dose que demonstrou resultados consistentes em estudos com pessoas acima de 60 anos é de 10 gramas por dia. Não 5. Não 20. 10 gramas. É a medida ideal para sinalizar a reconstrução sem sobrecarregar o sistema. Segundo o horário, o melhor momento é pela manhã, com o estômago mais vazio. Por quê? Pense nisso como uma estrada. De manhã, a estrada está livre. Os peptídeos viajam rápido, sem trânsito, e chegam ao seu destino, nas articulações e músculos, com eficiência máxima. Se você tomar com uma refeição pesada, eles entram em um engarrafamento com outras proteínas, e a entrega atrasa ou nem acontece. A preparação é a parte mais simples. Esse pó se dissolve facilmente em qualquer líquido. Pode ser em um copo de água, em um suco de laranja, ou até mesmo no seu café com leite. Ele não tem gosto forte. Não vai estragar sua bebida favorita. Agora, vamos adicionar a chave mestra. A vitamina C. Você não precisa de nada complicado. A forma mais simples e eficaz é espremer meio limão no mesmo copo de água onde você dissolveu o colágeno. Ou, se preferir, coma uma laranja, um kiwi ou algumas fatias de abacaxi logo depois de tomar. A vitamina C dos alimentos é perfeitamente absorvida e fará o trabalho de abrir as portas para os peptídeos. Se sua rotina for muito corrida, um suplemento simples de vitamina C também funciona perfeitamente. O importante é garantir que o mestre de obras e a chave mestra cheguem juntos ao canteiro de obras do seu corpo. Lembre-se, a sua recuperação não depende apenas do material, mas da logística correta para que ele seja usado. Essa combinação é o que separa a frustração da transformação real e duradoura. Mas de nada adianta ter a dose certa e a chave mestra se você comprar o material de construção errado. Ao ir a uma farmácia ou loja de produtos naturais, você verá dezenas de potes de colágeno. A maioria deles não serve para o seu objetivo. Eles vão dizer colágeno hidrolisado. Isso são apenas os tijolos, sem os engenheiros. O que você precisa procurar no rótulo são as palavras mágicas: peptídeos bioativos de colágeno. Essa é a sua garantia de que está comprando a tecnologia inteligente, os fragmentos que sabem exatamente para onde ir. E seja paciente. A reconstrução de uma casa não acontece da noite para o dia. Nos primeiros 20 a 30 dias, você começará a sentir uma diminuição da rigidez, como se as engrenagens estivessem sendo lubrificadas. Entre 8 e 12 semanas é quando a verdadeira força começa a aparecer. Aquele pote de vidro, a sacola de compras, levantar-se da cadeira, tudo fica mais fácil. Mas enquanto seus músculos e suas articulações estão sendo reconstruídos por dentro, algo maravilhoso e visível começa a acontecer do lado de fora. Um efeito colateral que muitos consideram o melhor de todos. No próximo bloco, vou revelar como esse mesmo cimento que devolve sua força pode também apagar anos do seu rosto, um bônus que seu espelho vai adorar. Enquanto seus músculos e suas articulações estão sendo reconstruídos por dentro, algo maravilhoso e visível começa a acontecer do lado de fora. Um efeito colateral que muitos consideram o melhor de todos. Aquele mesmo cimento que devolve sua força, os peptídeos bioativos de colágeno, também é a matéria-prima principal da sua pele. Isso significa que, enquanto você recupera a capacidade de subir escadas sem dor, as linhas de expressão no seu rosto podem se tornar mais suaves. A pele dos seus braços, mais firme. É um bônus. É o seu corpo mostrando no espelho a restauração que está acontecendo internamente. Um sinal visível de que você está no caminho certo. Vamos recapitular o seu plano de batalha. É simples. Primeiro, entendemos que o verdadeiro ladrão da sua independência não é a idade, mas a perda silenciosa do colágeno, o cimento do seu corpo. Segundo, descobrimos que a solução não está em analgésicos que apenas mascaram o problema, mas em fornecer a matéria-prima correta para a reconstrução. Terceiro, aprendemos que essa matéria-prima precisa ser inteligente, os peptídeos bioativos de colágeno, os mestres de obras que sabem exatamente para onde ir. E quarto, a dose ideal de 10 gramas pela manhã, sempre acompanhada da chave mestra vitamina C, para garantir que todo o material seja aproveitado. Este conhecimento não é sobre lutar contra o envelhecimento. É sobre envelhecer com poder. Com dignidade.
Envelhecer não é um declive, é uma oportunidade de viver com a sabedoria que você acumulou, no corpo forte que você merece. A dona Helena não recuperou apenas o joelho, ela recuperou suas amigas e sua alegria na pista de dança. O Juan não recuperou apenas a força nos braços, ele recuperou a identidade que seu jardim lhe dava. Agora é a sua vez. Pense nisso por um segundo. O que você vai recuperar primeiro? A confiança para pegar seu neto no colo sem medo? A liberdade para caminhar no parque e sentir o sol no rosto? A independência para fazer suas compras, carregar suas sacolas e viver a vida nos seus próprios termos? A escolha é sua. O caminho está diante de você. A decisão de dar o primeiro passo hoje pode mudar todas as suas manhãs pelo resto da sua vida. Se esta mensagem lhe deu esperança, por favor, clique no botão de curtir para que mais pessoas como você possam encontrá-la. Compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar que precisa saber que existe uma solução real além dos remédios para a dor. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Porque esta é apenas a primeira etapa da nossa jornada. Juntos, vamos reconstruir, não apenas sua força, mas a vida vibrante que você ainda tem pela frente. Lembre-se, seu corpo não é seu inimigo, ele é seu maior aliado, esperando pelas ferramentas certas para começar a reconstrução.